aqui de novo, vou esperar todo mundo entrar. Vamos aos recados de sempre, olhando pra baixo, por quê? Porque eu estou com a colinha, com o meu caderno só de live pra vocês. E hoje eu vou tratar a live inteira desse livro aqui e, óbvio, vou trazer um pouco do que acontece comigo ou não. E é isso. Quem for entrando, seja muito bem-vinda. Vou deixar a live salva, então por isso que eu vou acabar dando... Gente, ai meninas, muito bom ver vocês aqui. Eu gosto muito de vocês aqui. Se vocês puderem ficar, fique. Linda! E então é isso. Vou falar rápido, óbvio, porque eu fiz uma contextualização do livro, mas também fui pegando referências externas, então acho que talvez fique densa. Mas, se vocês tiverem dúvida, vai mandando, que daí eu vou responder no final. E é isso. Espero que vocês estejam com o chá de vocês e o café pra gente ir bebendo e conversando. Eu amo esse livro aqui, tá? Eu fui atrás desse livro, por incrível que pareça, numa caixinha de perguntas que eu abri aqui uma vez. E aí me perguntaram se eu era sempre alegre assim e o que poderia ser feito pra pessoa ser alegre também. E com o seu shima, exatamente, eu tenho muita vontade de voltar a tomar chimarrão e é por causa de você, viu, Aline? Você vai me levar pro mau caminho. E aí foi numa caixinha de perguntas e eu comecei a procurar, porque assim, gente, isso sempre foi meu, assim, sabe? Inclusive, uma vez eu conversando com uma pessoa que é alegre também, assim, que nem eu, e aí ela falou assim, eu acho que é muito Espírito Santo. Eu falei, eu também acho, porque assim, não é de mim esse negócio, sabe? Tipo assim, e aí, ponto final. E aí eu comprei esse livro, e aí eu comecei a ler, não sei se vocês viram, mas eu comecei a ler, e assim, é muito de encontro a isso, né, do Espírito Santo. Aí eu falei, eu preciso levar pra essas meninas sobre isso, tá? Então, vamos começar, eu vou abrir aqui as minhas anotações, eu falo muito. Muito. E aí, uma das coisas que eu anotei, né, é que o autor, ele logo nas primeiras páginas, ele remete a uma coisa que eu sempre falo pra vocês sobre o exemplo, né, que o exemplo arrasta. Mas ele falou de um jeito muito bonito, inclusive, que a frase é assim, ele coloca assim, ó, sempre fica, é um ditado chinês, ele falou, né, sempre fica um pouco de fragrância na mão de quem oferece rosas. E aí, aqui, ele tá se referindo, né, esse ditado, da alegria e do cumprimento da gente com a lei de Cristo. Então, ele fala que quando a gente serve a Cristo, quando a gente obedece às leis de Cristo, essa fragrância vai ficar na mão, quando a gente oferece isso, né, para os outros, essa fragrância ela vai ficar na nossa mão. Não sei se dá para vocês entenderem. E tem uma moça aqui no Instagram que ela vende lançamentos de curso, essas coisas, e uma vez eu assistindo a live dela, de marketing, essas coisas, e ela tava falando sobre a gente não ter persona, né? Porque muita gente fala de persona, que essas coisas, ela falou assim, mas ser você mesmo. E ela usou uma frase muito legal, que eu acho assim, muito, assim, a frase é feia, mas eu acho muito bonita a concepção, porque ela fala assim, quem comeu cebola não precisa falar que comeu cebola. Ela exala o odor da cebola. Então, assim, eu acabei de comer uma cebola crua, eu não preciso ficar falando, gente, eu comi cebola. O próprio odor já vai sair. Então, o que quer dizer isso, né? Quando a gente é, de fato, aquele negócio, quando a gente é, de fato, a gente tem alguma característica de fato, a gente não precisa ficar falando pra todo mundo, olha, eu sou assim, hein, eu sou assim. Não, isso é seu. É uma característica sua, né? E isso para defeitos também, né? Não só para as qualidades, né? Nossas qualidades e os nossos defeitos, eles são muito transparentes, né? Para fora. E eles evidenciam o que a gente é o todo, né? E a alegria, ela é assim, tá? A alegria a gente consegue descobrir quando a pessoa tá triste, quando a gente tá nervosa. Então a gente até, hoje, entre as amigas, a gente brincou sobre esse negócio de expressão, tipo assim, eu sou muito brava, mas aí, tipo, eu achei que eu tava disfarçando, mas aí a pessoa vai e falou que eu tava disfarçando, porque a gente é transparente, né? A gente tem esse intuito de mostrar o que a gente é de fato, né? E aí, ele complementa um negócio muito legal aqui, sobre São Paulo, em Gálatas, né? Ele fala para levarmos, né, as cargas, São Paulo fala que a gente tem que levar as cargas um do outro para cumprirmos a lei de Cristo. Aí você fala assim, nossa, Karina, como assim, né? A gente vai levar as cargas um do outro para cumprir a lei de Cristo. Nessa frase de São Paulo, se você parar para pensar,
Meninas, pra quem tá entrando, eu tô dando sequência, mas depois assiste o começo da live, seja muito bem-vinda, muito feliz que vocês estão aqui, espero que vocês consigam ficar aqui. E aí, quando ele fala, né, pra gente levar as cargas um do outro, porque a gente vai cumprir a lei de Cristo, o que ele tá falando é, ame essa pessoa pra tornar o fardo dela mais leve, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Pra gente tornar o fardo do outro mais leve, né? A gente acha que é só ajudando, não dispensa ajuda, tá? Não dispensa ajuda, mas não é só ajudando, né? Então, só de estar alegre, às vezes a gente pode ajudar. Eu não lembro onde que eu vi, que tava, acho que foi num livro, nossa, agora eu não lembro, mas foi num livro que eu li, que fala assim, o seu simples bom dia, a maneira que você fala bom dia, pode ser o único evangelho que a pessoa vai ler no dia. Olha a importância disso, né? E aí a gente fala sobre alegria, é a mesma coisa. Se a gente falar sobre alegria, se a gente falar sobre qualquer coisa assim relacionado a Cristo, a gente, para uma virtude, né? Vai ser o único evangelho que a pessoa vai ler. Olha a preciosidade disso e olha a responsabilidade disso, né? E aí, se fazer alegre pro outro, é sim você diminuir essa carga, né? É sim amenizar essa carga pro outro, né? Do que ele esteja passando, né? E a alegria, aí ele coloca assim, ó, gente, é muito bonito. O autor coloca assim, a alegria nos dá a vontade de dançar, mas com um fardo nas costas não é possível. Quando aliviamos esse fardo para os outros, damos a eles a chance de dançar. Olha que legal, né? Então é verdade. Então, assim, a pessoa até quer, às vezes, assim, ela tá tão sobrecarregada com algum problema, com alguma dificuldade que ela tá tendo, com alguma... Mais pra frente vai ter... Eu vou dar um pequeno spoiler do que eu vou falar mais pra frente, mas alguma vontade que ela quer e não tá sendo atendida, e tá tão pesado aquilo pra ela, que às vezes ela até olha pra alguém alegre e ela quer dançar, né? Ela quer ser alegre. Mas ela não consegue, porque realmente tá pesado, né? Aquela dor tá doendo de fato, né? Então ela não consegue. Só que se vier outra pessoa e incentivá-la mais, isso pode ajudar, né? E aí, ele também fala sobre Cristo, que ele chegou num momento muito alegre. Então, assim, ele chegou nascendo, né? E tem coisa mais alegre e mais sublime que isso, o nascimento de uma criança, né? Quem tem família aqui sabe, quem tem filhos, né? Quem presenciou o nascimento de alguém, seja sobrinho ou filho de amigo, sabe o quão alegre é o nascimento de uma criança, né? Em meio ao caos, inclusive, assim, pode, assim, a família tá no meio do caos financeiro, emocional, o que for. O nascimento de uma criança sempre traz essa alegria, né? E Cristo resolveu vir assim, né? Então, olha que bonito, né? Ele fala do quão alegre isso foi, né? E aí, vamos voltar pra gente, né? Eu tô falando de algo sobrenatural, que é o nascimento de Cristo, mas vamos voltar pra gente, né? Aí você vai falar assim, Karina, mas então eu preciso ser alegre pro resto da vida? Não, porque somos homens, a gente não pode esquecer disso. A gente não, em nenhum momento a gente pode esquecer disso, e vocês também já vão entender por quê. Porque a gente, por causa até do pecado original, a gente tem uma certa dependência, e a gente precisa cada vez mais dessa dependência tá em Cristo, em Deus. Então a gente não consegue, de maneira constante, a gente não consegue ser alegre. Ninguém é constantemente alegre, né? Não tem como. E aí, eu queria, pra vocês entenderem, assim, quando a gente, por exemplo, a gente se esforça muito fisicamente, então vai ter um evento na igreja, eu vou lembrar, assim, as mais que eu me esforcei fisicamente, assim. Então, um evento na igreja, ou uma mudança de casa, que a gente fica, sabe, assim, 2, 3 dias, assim, correndo, e traz mudança de casa principalmente, né? Pega a caixa, sobe caixa, desorganiza, organiza, e a gente fisicamente, né? Só que assim, esse cansaço físico, depois de 3 dias, a gente toma um banho e dorme uma noite bem dormida, resolveu o problema, não é? Agora, passa por algum apuros emocional, um dia só, meio período só, mas passa por um apuros emocional. Esse cansaço, ele consegue te derrubar de um jeito que até o físico te detona, não é? Até isso te incomoda, né? Quando o emocional, assim, é tão mais elevado, obviamente, por causa da nossa parte sobrenatural, que se a gente passar por um estresse muito grande, nem uma noite muito bem dormida resolve esse cansaço. Então, para vocês entenderem o nível de alegria e de tristeza do homem, né? Por isso que eu quis enfatizar, somos homens, né?
E aí, o autor, ele coloca uma frase de Aristóteles que mostra a importância de sermos alegres, né? Independente da situação em que estamos, né? O homem não pode viver longo tempo sem alegria. E de fato né? Aí aqui eu vou começar agora a colocar um pouco de Santo Tomás de Aquino, vocês vão gostar bastante. Santo Tomás de Aquino, pra quem não sabe, é um dos santos que eu mais amo, assim, e ele pra qualquer assunto, acho que ele deu aula de teologia pra gente. E Santo Tomás, ele já mostra o porquê que quem vende rosas fica com perfume na mão, né? Ele coloca assim, ó: todo aquele que quiser progredir na vida espiritual tem a necessidade absoluta de alegria, porque não existe santidade sem alegria. Então, assim, não existe santidade, não existe o caminho de santidade, não existe a santidade sem alegria, não tem como. Tá voltando. Responde se tá falhando, por favor, porque daí eu vou dar sequência, senão eu vou ver se eu ponho no o meu plano aqui. E aí, por isso que as escrituras, né, ele fala, tem uma hora que fala, né, nas escrituras, que estar em Deus, né, ter a alegria de Deus é o que vai dar força pra gente, né, que a alegria do Senhor será a nossa força. Falhou, mas voltou logo, que ótimo, tá? Então, por isso que nas escrituras, quando a gente vai ler, ele fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque não existe, se você pegar os grandes santos, assim, você pega uma Madre Teresa de Calcutá, você pega a Santa Teresa que teve problemas físicos, né, doenças físicas, você pega São Padre Pio, você pega exemplos de muitos santos, assim, que sofreram fisicamente ou moralmente, mas sempre estavam alegres, sempre estavam falando sobre isso, né. Você fala com as pessoas, os novos santos, por exemplo, se você conversar com eles, com quem conviveu com esses novos santos, eles vão falar, nossa, era um poço de alegria, né? Você pega os históricos, você vê que era um poço de alegria, independente da situação, né? E aí também já vou explicar mais pra frente o porquê disso, né? Não é um negócio isolado, tá? Não é um negócio que a gente decide, tá? Aí, São Tomás, na Suma Teológica, ele defende que a alegria não é uma virtude. Eu achei muito bonito isso, porque de fato, se você parar pra pensar a fundo, não é uma virtude, né? Ele fala que a alegria, ela é um ato vindo da virtude. Então, ela não é tipo assim, eu tenho a virtude da alegria. Não, ela é um ato, ela é uma ação vindo da virtude. E aí, que pra exercer a virtude, né? Então a gente tem que, quando a gente age nessa virtude, a gente tem essa consequência da alegria. Não sei se dá pra vocês entenderem mais ou menos, tá? E aí, São Tomás ainda deixa claro que a gente não consegue decidir ser alegre. E aí o autor até dá um exemplo muito legal no livro, que ele fala, quantos comediantes você conhece, aqui assim, que você conhece, que, nossa, soltam muita piada, não sei o quê, e você vê que teve problema com ansiedade, problema com depressão. Quantas pessoas você conhece, assim, que são muito alegres, não sei o quê, e no fundo tava lá depressivo. Por quê? Porque não é uma decisão, eu vou ser alegre. Isso não é uma decisão, tipo assim, a partir de hoje você é alegre pra tudo. Por isso que São Tomás de Aquino, ele associa a alegria a um ato da virtude, entende? E aí, a gente não consegue, como ela não é uma virtude, a gente não consegue conquistar que nem uma virtude. Então, uma virtude, por exemplo, eu vou falar agora, né? Eu preciso ser mais paciente. Então, vai chegar as circunstâncias em que eu vou ter que começar a ter mais paciência. Eu vou respirar, vou contar até 10, vou me distrair com outra coisa pra ser mais paciente, né? A alegria não, porque não adianta, eu tô triste agora, eu falo assim, agora você é alegre. Não dá, gente, não dá pra ser desse jeito. Então ele fala por isso que ele fala que é o ato da virtude, né? Quando a gente desenvolve essa virtude, é que chega a alegria pra gente, tá? E aí, para entender melhor a alegria, o autor fez uma analogia aqui muito legal, que é o que é? Ele compara com frutas e rosas.
as frutas e as rosas, elas não nascem assim do nada, né? Tipo assim, nasceu, pronto, acabou. Não, ou ela tem raiz, ou ela nasce num tronco, ou ela nasce, por exemplo, a orquídea, ela precisa do tronco e aí do caule dela. Se for uma rosa, precisa da raiz e aí sai o caulezinho pra fora. E aí sim, que depois dos espinhos e das folhas, é aí sim que nasce a rosa. Então a alegria é a rosa e o fruto da gente. Então ela precisa das virtudes para que ela nasça, né? Para que a alegria nasça. E aí, para que a gente precisa entender isso que São Tomás de Aquino explica sobre a alegria? Porque quando você for desenvolver a alegria em você, então assim, eu realmente não sou uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa alegre. Não adianta você ir lá e falar assim, vou forçar a alegria. Você precisa então forçar a virtude, né? A virtude. E qual que é a virtude que a gente... Qual a suspeita? Me coloque aí, o que vocês acham? Qual a suspeita de vocês de qual virtude que é que a gente precisa desenvolver para adquirir a alegria, né? E aí, outra coisa que o autor fala que é muito legal, e é verdade, né? Eu fiquei muito pensando nisso, eu falei, gente, é verdade, né? Então assim, quando a gente realmente fica alegre, assim, sabe? Independente da circunstância. Olha, nossa vida tá muito pra trás, mas quando que a gente fica alegre nessa situação? Quando acontece alguma coisa que a gente quer, que a gente tá com aquela vontade, né, de algo, e a gente quer. Aí a gente fica muito alegre, não é? A gente quer muito e fica muito alegre. Então a primeira condição pra alegria, a primeira condição pra gente sentir alegria é o amor. A gente precisa amar aquilo. Então é o amor. Olha lá, a Aline colocou como fé. Vamos ver se é fé. E aí, então a primeira coisa que a gente precisa, a primeira condição que a gente precisa é o amor. Aí, a segunda coisa que a gente precisa, a segunda condição da alegria, então assim, é uma condição. A alegria tem uma condição, que é amar, é o amor. Qualquer coisa, gente, que seja, assim... uma pessoa no final do dia quer fumar um cigarro, depois de um dia cansativo quer fumar um cigarro. Ela tem amor por aquilo, pelo cigarro, e ela quer fumar e ela se sente alegre lá, acendendo um cigarro e fumando. Do mesmo jeito, uma mulher quando quer engravidar e aí descobre que tá grávida, ela fica alegre, não fica? Por quê? Porque ela ama a situação em que ela quer ter filho, né? Ela quer ter filho, ela ama o filho, né? Eu não sei se dá pra ser claro aqui. Aqui eu não tô julgando o desejo nem nada, mas eu tô falando, a pessoa ama aquilo, seja material, não é material, é espiritual, o que for, a pessoa ama aquilo. E aí, a segunda, uma pessoa que ama a bolsa, então assim, nossa, ela viu uma bolsa de couro, louvar a Deus em todas as coisas. E... gente, eu tô gostando de vocês mandarem as sugestões, mas eu já tenho spoiler já qual que seria a virtude. E aí, a segunda coisa da alegria, depois do amor, ou seja, a primeira condição é o amor. A segunda condição, somos humanos, a gente não tá em plenitude de Deus, porque quando a gente chegar na plenitude de Deus, onde a gente vai ver o amor que é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê, gente, tem um vídeo aqui meu explicando o que é a Trindade. E aí vocês vão entender o que é o amor, tá? Procuram aqui, ou se eu não me engano no meu canal do YouTube tem. Então procurem pra vocês entenderem o que é amor. Por isso que eu tô falando. Então quando a gente chega na plenitude, só o amor vai satisfazer a gente, mas a gente é humano. Então, a primeira condição é o amor, porque a gente tem o nosso lado sobrenatural. E a segunda condição é a posse. Ou seja, quando o cara, depois no final do dia, ama aquele cigarro, ele vai se satisfazer pegando o cigarro. A mulher que quer uma bolsa, bolsa de couro da Louis Vuitton, não sei o que, ela vai se satisfazer quando ela possuir essa bolsa. É aí que ela vai ficar alegre. A mãe que quer ter o filho e pega o teste de gravidez e tá positivo, é aí que ela vai ficar alegre. Vocês entendem? Então é a posse, tá? Porque a gente é humano. Isso é errado, Karina? Não, não é errado e não é pecado, tá? Óbvio, com intenção reta não é pecado, né? Então, essa é a primeira condição. Mas a gente, como eu falei, a gente não tá em plenitude, né? Pra ver o amor da Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, a gente tem que, juntando o amor e a posse, a alegria, o que é a alegria? É o amor desfrutado. O que é o amor desfrutado? Eu estou desfrutando, posse, do amor que eu sinto. Então, qualquer desejo que eu queira que seja realizado, eu estou possuindo. Então, a alegria é isso, entende?
E aí, por que eu preciso ter claro isso? O que é a tristeza, então? O que é a tristeza? A tristeza nada mais é do que eu tenho um grande amor, e isso é muito bom, gente, pra vocês fazerem, inclusive, um exame de consciência, tá? Pra ajudar vocês. Mas eu tenho um amor, eu tô desejando muito alguma coisa, eu tô desejando a bolsa da Louis Vuitton, e eu não posso comprar, mas eu tô assim, todos os dias, eu acordo, eu vou almoçar, eu vou dormir, e a bolsa da Louis Vuitton. Ou, nossa, eu quero o carro, eu quero Isso é verdade, gente, eu quero um Jeep. Eu quero um Jeep bem calhambeque. Sabe aqueles bem antigos? Então, só não é verdade que eu acordo e durmo pensando nisso, né? Mas eu quero. E aí, mas eu quero muito, assim, tá acima de tudo na minha vida. O que é a tristeza? É eu não possuir essas coisas. Então eu não tô conseguindo possuir. Eu não consigo comprar a bolsa, eu não consigo comprar o meu Jeep, quando a tristeza vem daí, ou seja, do amor não desfrutado, entende? E aí, como então que a gente coloca essa alegria, como que funciona a alegria e ser cristã, tá? Porque para uma pessoa que não acredita em Deus, também já vou explicar, ok, mas a gente é cristã, né? Então, a gente já viu que Santo Tomás de Aquino fala, né, que não existe a santidade sem alegria. E Santa Catarina de Sena tem uma carta dela muito bonita dela, que ela fala para um jovem: não é a tristeza um dos piores dos nossos pecados? Por que ela fala isso, né? Gente, ó, eu fico gesticulando e fico com esses negócios aqui. Então, por que é um dos nossos piores pecados? Porque a tristeza é o amor não desfrutado, não é? Então, quando a gente sente tristeza por isso, a gente está declarando, gravem isso na cabeça, tá? A gente está declarando a ausência do amor a Deus. Por quê, Karina? Porque onde houver o amor a Deus, haverá a posse de Deus. Portanto, haverá alegria. Aí, agora, eu vou explicar pra vocês o que eu falei da virtude. Qual a virtude que é a consequência da alegria, né? Tem como consequência a alegria, desculpa. É a caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor a Deus. Também tem um vídeo curto aqui falando disso, sobre a caridade, né? Só que nós, né, a gente é humano, a gente tem que lembrar, a gente não é sobrenatural. Então, óbvio que só amar a Deus, o só aqui, não é pouca coisa e não é desmerecendo Deus. Mas eu preciso que vocês entendam na posição de humano, tá? Então, como somos humanos, logo é difícil manter essa alegria permanente e o amor permanente a Deus. A gente precisa dele, inclusive, pra isso, tá? Então é muito difícil a gente manter isso. E a chave pra gente entender, assim, a conquista da alegria está aqui, né? Porque para o homem comum que não acredita em Deus, ele vai ter esse momento de tristeza, esse momento de alegria, tudo bem. Mas pra gente que é cristão, se a gente não está alegre e se a gente não tem esse amor constante, é porque a gente não entendeu o que de fato é Deus e o amor dele. A gente não entendeu, a gente não tem essa segurança do amor dele, a gente não ama-o verdadeiramente, entende? E por que, né, disso, né? Porque um cristão, ele é a regra número 1 e a mais essencial pro cristão é o amor, assim, né? Tipo assim, é o mandamento, é o que você... Qualquer religião que você for, você sabe disso, você sabe do amor de Deus, você sabe como que Ele te ama. Qualquer religião que você for, você sabe como Deus te ama. Você sabe que você precisa amar a Deus, entende? E você, inclusive, você sabe como Deus age com esse amor com você. Então, você não entendeu isso se você não tem essa alegria. Eu consegui ser clara aqui, gente? Porque, assim, às vezes minha cabeça voa, né? E aí, o autor até fala uma hora, e é verdade, e isso é muito bonito, né? De quando a gente vê a conversão dos outros, quando a gente vê uma pessoa muito sólida na fé dela, na vivência dela dentro da igreja, é porque assim, a pessoa pode ter mil motivos pra reclamar. Ela pode ter 1000 motivos, assim, pra ter uma vida muito depressiva. Mas apenas um pra ela basta.
que é Deus, que é o amor de Deus, né? Deus está com a gente. Deus está com a gente, entende? E aí, isso não depende, né, do sucesso, da conquista, da resolução dos nossos problemas, não depende disso. Essa alegria, esse um motivo, não vai depender se a gente já basta o amor de Deus, né? E quando a alegria vai embora, já vou falar disso também, tá? Tá, Cláudia, já vou falar, tá? Eu vou pegar todas as perguntas e no final eu vou responder. Até porque tem coisas que eu já vou também falar, quando que a alegria vai embora. E aí, tudo depende, né, de um fator, a presença de Deus na gente. A presença de Deus na gente mantém muita coisa. Por quê? Por que isso, né? Porque Deus é amor e nele tem alegria, né? O amor é Deus, na verdade, né? O amor não existiria se não fosse Deus, mas o amor é Deus. E como eu falei pra vocês, a alegria, ela é vinda de uma virtude. Então, quem está com Deus, quem deixa Deus entrar, tem essa alegria do amor de Deus. Dá pra entender? E aí, até São Paulo fala, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E olha que legal, né? São Paulo não fala como um conselho, ele fala como uma ordem. Tanto é que tem um ponto de exclamação lá. Ele não fala assim, tipo assim, ó, estou te dando... Não, ele fala como se fosse uma regra. Então ele coloca, né? Depois chequem lá na Bíblia de vocês. Ele coloca, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E aí vem um ponto de exclamação. Então ele te coloca uma ordem. E por que desse alegrai-vos, né? Como funciona esse alegrai-vos, né? Então, ainda sobre Santo Tomás de Aquino, ele ensina sobre a alegria, né? A alegria... Tá passando um caminhão aqui, gente. Pronto. Então, eu vou até ler pra vocês, tá? A alegria tem a sua origem no amor, de duas maneiras diferentes. Seja porque nós mesmos possuímos o que amamos, seja porque a pessoa que amamos possui com toda a certeza o que é o seu bem. Independente do que eu li aqui agora, você percebe que essas duas opções que Santo Tomás de Aquino dá essa fonte de alegria, as duas são do amor, né? Então, pensa num amor desinteressado. O amor desinteressado, a gente tem duas maneiras de mostrar, né? Então, até pra quem não tem nenhum dos dois, você consegue enxergar isso, né? Mas um amor desinteressado, a mulher para o seu marido, ela tem desinteresse, assim, tanto é que, nossa, tipo assim, a vida profissional dela pode estar um turbilhão muito ruim, mas se o marido tiver uma promoção lá, nossa, vamos estourar um vinho, vamos, né, porque é um amor desinteressado, né, é um amor que você, pelo contrário, você quer a todo momento que a pessoa esteja alegre, esteja feliz, né. A mesma coisa da mãe com os filhos, né, você vê os seus filhos lá dando risada com outra pessoa, você fala, nossa, que delícia, nossa, essa pessoa faz bem pros nossos filhos. Então, por isso, por isso que eu falo, né, do amor. E Santo Tomás de Aquino mostra como que é esse amor, né? E se a gente... Se nós se esforçarmos, né, pra amar a Deus com todo o nosso coração, aí o autor que fala do livro, se a gente se esforçar pra amar a Deus de verdade, assim, com todo o nosso coração, com humildade, com vontade, com ternura, sabe, tipo assim, com muita força... É óbvio que não vai nascer assim do nada, gente. Ele vai brotando assim. Então, assim, eu tenho minha conversão fazem 6 anos, mais ou menos, que eu me converti. Fazem 6 anos. E eu sinto que eu ainda não amo nem 1% do que eu deveria amar a Deus. Eu não sinto que eu amo ainda, mas eu peço pra Ele constantemente. Eu tô lá pedindo pra Ele, né? E aí, a gente vai sentir, quando a gente começa a amar de verdade a Deus, assim, começa aquele grãozinho de arroz, já é o suficiente pra gente perceber essa alegria na existência da felicidade de Deus, né? E aí entra no que eu falei pra vocês no começo da live, né? Porque eu sempre, assim, tive essa alegria e eu sempre brinquei que eu era filha mimada de Deus. E por mais que eu tivesse passado por todas as religiões, e eu passei na Umbanda, no Espiritismo, eu fui na Bola de Neve, que é evangélica, eu passei por várias religiões. Eu nunca, inclusive, já não passei por nenhuma religião, fiquei um tempo parada, não queria saber de igreja. Mas assim, quando
Todas as vezes, eu sempre acreditei em Deus e no amor dele. Sempre, assim, isso nunca passou de forma diferente na minha cabeça, assim. Sempre teve muito claro. Eu não sei se é porque eu nasci na igreja católica, mas isso sempre teve muito claro. Então, quando eu brinquei no começo da live que, assim, é coisa do Espírito Santo a minha alegria, porque, de fato, assim, é um dom que ele deu lá, deixou lá pra mim, me mimou nesse sentido, né? Óbvio que tem outras coisas a arrumar, ajustar esse negócio, mas isso sempre foi, sempre esteve lá. Então, por isso que o amor e a fé podem ajudar nesse sentido, né? E aí, é um negócio que... uma vez a Ju, minha filha, perguntou, e quando eu encontrei nesse livro, eu delirei, eu fiquei muito emocionada. Que a Ju falou assim, mãe, qual a parte da missa que você mais gosta? E eu lembro de responder direitinho pra ela assim, olha, eu deveria gostar da parte da comunhão, mas a parte que me deixa muito emocionada é o aleluia e o glória. E aí no livro o autor fala que a gente sente imensa alegria quando a gente canta o glória na missa. E de fato né? Por que a gente sente essa glória, né? Porque é Deus, é a felicidade em Deus, né? Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Então a gente fica feliz lá, porque a gente já sabe que ele tá em glória, que é a pessoa que a gente ama, né? Aí eu vou ler aqui um pedaço da página pra vocês. Deixa eu só pegar aqui. Eu quero ler que é uma parte de São Tomás de Aquino, se eu não me engano. Não, não é de São Tomás de Aquino, não. É de São Tomás, gente, São Tomás. Então, novamente, será de São Tomás, quem nos indique o caminho, né? A alegria espiritual que Deus nos dá é dupla. A primeira procede da contemplação bem que Deus é em si mesmo, né? A segunda, a alegria espiritual que Deus nos dá, nasce da participação que nos está reservada nesse bem divino. A primeira é melhor, pois é fruto da caridade. Caridade, o que é? Amor. E a segunda procede da esperança, que nos permite viver na espera de gozarmos um dia desse bem divino. Então lembra que eu falei pra vocês lá atrás que quando a gente sente tristeza, nada mais é do que a gente tá declarando que a gente não tem o amor a Deus, porque nos falta a caridade, que é o amor, e a esperança, que é o reflexo desta caridade, entende? E aí quem crê em Deus tem 2 pontos para ser alegre, né? Que ambos são as virtudes, ou seja, desenvolver para elas, né, as consequências de ser alegre. Então, assim, que é o amor e a esperança. Então, quem nos dá a esperança e a caridade é Deus. E aí, aqui a gente percebe, né, que a nossa esperança, ela se apoia, eu escrevi aqui, né, a nossa esperança se apoia na ajuda de quem cuja a ação não pode fracassar. E a esperança é uma virtude divina, porque espera o próprio Deus agir. Ou seja, a gente está confiando, é que nem um filho, gente, é que nem um filho. O filho confia no pai. Quando eu falar pai aqui, imagine-se Deus e o filho você. E eu tô falando de maternidade mesmo, tá? Então o filho, ele confia no pai, porque ele sabe que ele não vai errar. E quem vai retornar essa segurança pro próprio filho é o pai. Então a esperança e a caridade é isso, né? E é da onde vem as alegrias. E aí, eu vou concluir essa live com uma coisa que eu fiz, com uma conversa que eu tive com as meninas do clube, sobre o livro do mês, que é A Porta da Humildade. Se vocês quiserem ler, podem ler. E é um trechinho só da conversa, que eu acho que se encaixa muito nesse livro, por isso que eu trouxe pra vocês aqui. Que é assim, não tá no livro, tá? No livro do Porquê Alegria, que é esse daqui, não tá. Que é assim, Deus fala pra que a gente seja que nem criancinhas, né? E o que a criança é? A criança, ela é alegre, né? E como que ela consegue ser alegre? Como que uma criança consegue ser alegre? Se a gente parar pra pensar, deixem vir a mim as criancinhas, né? E o que são as criancinhas? As crianças são alegres. Só que quais as características das criancinhas, né? Elas vivem o hoje. Elas não ficam preocupadas com amanhã, né? Até às vezes elas falam, no dia das crianças eu quero tal brinquedo, assim, mas não é um negócio que ela vive para o amanhã, ela não vive para o presente que ela vai ganhar amanhã. Não, ela vive hoje. Ela não fica no passado e no presente, né, a criança. No passado e no futuro. Ela fica exatamente no presente. A segunda coisa é que elas são humildes, né, as crianças, né?
E aí, sobre a humildade da criança ou sobre a humildade é papo pra outra live e aí a gente faz uma outra live disso. Elas perdoam. Você já viu alguma criança guardar rancor? Ela não guarda rancor, né? Até uma certa idade, a partir de uma certa idade começa a vir as características, né, da própria criança e aí pode guardar rancor. Mas até lá uns 7 anos, ela não guarda rancor, ela não guarda. Elas são cheias de esperança e de amor, né? A criança, assim, quando você fala assim, vai dar errado isso, nossa, a criança na hora fala, errado não, vai dar super certo, né? E tudo basta pra elas, elas se divertem. Eu tenho muita essa imagem da Ju, no primeiro Natal dela, foi muito legal. Todo mundo maluco pra dar o melhor presente pra ela, pra dar o melhor não sei o que lá, e chega o meu irmão com uma caixa, gente. Ele chega com uma caixa assim, desse tamanho. Tô falando sério, assim, acho que ele devia ter a metade da minha altura, grossa, assim. A gente pirou, a gente falou, vai ser o brinquedo que a Júlia vai mais pirar, né? Eu nem lembro o que era, eu acho que era aqueles carrinhos de você andar, e aí tem um negócio pra segurar, assim, era alto, assim. E aí meu irmão tirou, assim, gente, eu não tô exagerando, a Júlia estava no meu colo. A Júlia saiu do meu colo, saiu correndo, ao invés de ela ir correndo pro brinquedo, ela foi correndo pra caixa, porque ela queria brincar na caixa. Então, o que eu tô querendo dizer? A criança, ela é isso. Ela não só não se preocupa com amanhã, mas como ela vive hoje, como ela vive hoje, da maneira que as coisas são. Ela se alegra da maneira que as coisas são. E como que ela vai se alegrar? O que a criança faz? A criança ama. A criança ama aquela caixa, entende? Então é isso que vocês precisam. Aí a Clau perguntou aqui, né? E quando que a alegria vai embora? A alegria, como eu falei, ela não é permanente. Ela não é permanente. Mas a alegria, ela precisa ser forjada em virtude. A alegria precisa ser forjada em virtude, não, desculpa. A alegria, ela é um ato de uma virtude que a gente esteja forjando, que é a caridade. E como que você vai ter caridade, Cláudia? Você vai ter caridade quando você amar a Deus e amar o próximo. Isso eu falei também no começo da live. Então, a alegria, ela vai embora, natural, não tem como não ir, tá? Isso, assim, vai de todo mundo, inclusive, que nem eu falei no começo da live, eu sempre fui alegre, mas, poxa, a alegria vai embora, senão, minha filha, senão isso aqui é pura falsidade. Mas quando você começa a dar atenção pro que realmente precisa, que é forjar uma virtude, ou seja, do amor com os seus filhos, com o seu marido, com o próximo que tá te exigindo isso, né? Porque tem o próximo, às vezes, que exige isso da gente, né? De amar mais, né? E eu sei que é difícil. Essa superação e essa forja, como ato de consequência, virá alegria. Entende? Então, não fique ansiosa, porque senão você vai causar outra coisa. Mas é isso. E aí, um bom exame de consciência do que a gente ama, que nem eu falei pra vocês, né? Porque a alegria, ela é o amor desfrutado. Um bom exame de consciência vai ajudar demais, mas demais. Exatamente até pra gente saber as nossas prioridades. O que eu tô amando? Eu tô amando a bolsa do Louis Vuitton. Eu tô amando uma vontade de ser mãe, por exemplo. Porque uma vontade de ser mãe e eu ainda não sou mãe, eu vou me preparando pra isso por enquanto. Então deixa eu ir me preparando. Vou lendo livro, vou assistindo o seriado, vou sobre mãe, filme sobre mãe, vou fazer a minha vocação, né, maternal dentro de um apostolado da igreja, sabe? Então a gente precisa ter essa lista de prioridade. E eu acho que é isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, sugerir mais alguma coisa? Senão eu vou dar tchau, porque como eu falei, essa live ficou densa, né? Normalmente eu gosto de fazer 20, 30 minutos. Hoje deu 40 minutos. Estou olhando aqui, deu 40 minutos. E é isso. Bom, para quem chegou depois, vou deixar gravada, sempre deixo gravada, e é isso. E eu vou começar a subir pro YouTube, eu prometo pra vocês. Eu preciso arranjar isso na minha vida, eu preciso ordenar isso na minha vida. Devo, não nego, pago quando puder. É assim que tá funcionando aqui esse Instagram. É isso, gente. Vou dar tchau. Muito, muito obrigada por quem entrou e participou. Fico muito feliz com vocês, tá bom? Beijo.